Uma IST transmite o vírus da beleza nessa nova farofada do Ryan Murphy que acabou de chegar lá no Disney Plus. Ela vai ter 11 episódios e vai contar a trama dessa IST que tá afetando ali as pessoas, fazendo elas entrarem ali em combustão espontânea, explodirem. E a gente vai ver 2 agentes investigando aí o que tá acontecendo em relação a isso. Então assim, é uma série promissora, mas por a gente saber que o titio Ryan Murphy tá envolvido nesse projeto, a gente já pode esperar muita tosqueira, muita putaria e também um finalzinho não tão agradável. E hoje eu quero falar sobre The Beauty, contar o que é bom e o que não é bom na série, e ao mesmo tempo indicá-la pra vocês, que mesmo com os erros dessa série, ainda eu acho que você vai se divertir assistindo. Mas antes de falar sobre ela, me segue com mais conteúdo de séries e filmes, clica no botão de hypar que ajuda o vídeo e comenta lá embaixo se você vai ver ou se você já viu o que vocês acharam dela. Bom, eu preciso começar essa parte aqui do vídeo dizendo que The Beauty é baseado num quadrinho de mesmo nome, que foi muito aclamado na época que ele saiu. E eu li algumas reviews do quadrinho e o pessoal falou que ele realmente tem um monte de loucura, assim como a série tem, mas que a série dá uma exagerada ainda mais nas loucuras que tem no quadrinho. E isso não é surpresa alguma, porque se tem o Ryan Murphy envolvido, a gente já pode esperar loucura em dobro. E assim, antes de The Beauty ser lançada e antes das pessoas irem atrás ali pra descobrir que essa série é baseada num quadrinho, muita gente começou a questionar a série aí, né, questionar o próprio Ryan Murphy sobre essa série ser muito parecida com A Substância, que fez o sucesso ali grande no ano retrasado, gerou um burburinho aí ao longo da indústria, porque o filme trata muito sobre a beleza, a extrema beleza, né, você chegar ao seu limite pra ficar bonito. Então o filme traz todo esse contexto, toda essa dinâmica ao longo da história, e temos a Demi Moore ali interpretando a protagonista de A Substância. E as pessoas caíram em cima de The Beauty por o Ashton Kutcher interpretar um dos personagens aqui, que é o vilão da história, no caso. E pra quem não sabe, o Ashton e a Demi Moore já foram casados. E assim, boatos dizem que o Ashton não tratou a Demi Moore bem durante esse casamento. Então, o Ryan Murphy colocar ele como antagonista dessa série, que é muito parecido com A Substância, que foi estrelado pela Demi Moore, isso acabou gerando muitas questões aí pras pessoas. E eu mesmo fiquei curioso com isso. Mas, mesmo que isso tenha acontecido, eu vou dar um voto de confiança pra The Beauty e falar que o Ashton Kutcher aqui não chega nem aos pés da Demi Moore. Porque, gente, Demi Moore arrasou em A Substância. A Substância, como um filme no geral, é 10 mil vezes melhor que The Beauty. Mas isso desvalida The Beauty e torna The Beauty ruim? Não, não disse isso. The Beauty só é inferior à Substância, que consegue atingir muito mais ali nuances do que The Beauty consegue. Assim como a Demi Moore consegue atingir mais nuances do que o Ashton Kutcher consegue aqui. Porque aqui o Ashton Kutcher está interpretando um vilão canastrão, que assim, tem um diálogo pior que o outro. Se tem uma coisa que eu odiei com toda certeza de The Beauty, são os diálogos. São diálogos que você vê que não foram escritos por um ser humano, porque nenhum ser humano seria capaz de escrever umas coisas tão toscas quanto as coisas que os personagens falam nessa série. Então eu sinto que foi muito o ChatGPT que escreveu aí esses diálogos. Mas isso não vem ao ponto. O ponto é que The Beauty realmente tem um problema quando o assunto é diálogo, e assim, diálogo e narrativa são coisas completamente opostas, até porque a narrativa de The Beauty é muito boa. E a gente já começa essa série com uma cena impactante da modelo Bella Hadid, que interpreta aqui uma assistente ali da Vogue, correndo do nada pelas ruas de Paris, e ela tá ali sedenta por água, ela quer beber água, ela tá suando, tem alguma coisa acontecendo com ela que a gente não sabe muito bem o que é. E do mais absoluto nada, ela acaba explodindo na frente de um monte de policiais, e a gente percebe logo nesse começo que essa série vai ser maluca, insana e super fora da caixinha, porque a IST que tá contagiando as pessoas realmente causa uma combustão em quem tá infectado, fazendo essa pessoa explodir. Então assim, é maluco. E é essa maluquice que tanto me atraiu nessa história. E aí ao longo dessa história, o Ryan Murphy une tons diferentes pra contar cada narrativa. Então a gente vai ver vários personagens aparecendo aí, né, durante os episódios. E a forma com que ele conta essa história de maneira episódica consegue ser coesa, trazendo um dinamismo pra gente nunca ficar cansado com o que a gente tá vendo, principalmente porque a cada episódio tem uma cena macabra acontecendo. E eu percebo que aqui na série eles tentaram evitar repetições. Então sempre tem algo novo aí pra ser acrescentado ao longo dessa trama que a gente tá acompanhando. E a gente também tem sempre cenários e ambientações tão bonitas de serem vistas, e até mesmo o próprio estilo da série, né, o visual que a série traz, consegue ser tão atrativo que você sempre tá fissurado com o que você tá vendo e você quer devorar os episódios. E assim, enquanto a gente tem o Ashton Kutcher interpretando um bilionário que foi o responsável por criar a droga The Beauty, que transforma as pessoas em bonitas, né, em perfeitas, mas que também causa esse efeito adverso, que é a pessoa explodir, a gente também tem os mocinhos dessa história, que
que são interpretados pelo Evan Peters e pela Rebecca Hall, que são ali os agentes da FBI, o Cooper e a Jordan, que estão ali pela Europa para investigar, né, essas mortes que estão acontecendo, principalmente envolvendo algumas supermodelos. E esses dois não só investigam esse caso, como também eles são mais que amigos. Então eles fazem o sexozinho aqui, o sexozinho ali, e eles tentam não se conectar romanticamente um com o outro, mas os dois têm uma visão do mundo completamente oposta do outro, e isso acaba gerando alguns conflitos entre eles, mas tem uma reviravolta ali que acontece no segundo episódio que muda, né, essa trama, é uma chavinha de virada pra essa trama dos dois. Porém, eu adorei a conexão que eles conseguem criar nos dois primeiros episódios, gostei da forma com que eles têm uma dinâmica legal um com o outro, e principalmente do humor ácido deles e também do sarcasmo que eles têm. É uma pena que, como eu disse pra vocês um pouco antes, o grande problema pra esses personagens não serem ainda mais interessantes é o diálogo fraco que a série tem. O roteiro aqui é muito artificial e esse é um grande problema. E assim, né, ao longo dos episódios, outros personagens vão aparecendo na trama, como por exemplo um cara incel que acaba meio que contraindo essa IST, acaba se tornando bonitão, só que ele acaba também infectando outra pessoa com a IST, e aí ele não pensa nisso, ele simplesmente só transa com a pessoa sem proteção e causa essa infecção. E aí entra em cena o personagem do Anthony Ramos, que é um assassino de aluguel contratado pelo personagem do Ashton Kutcher pra eliminar as pessoas infectadas com essa doença que, no caso, iriam explodir, igual o personagem da Bella Hadid explodiu no começo, e isso abriria uma investigação, isso começaria a colocar ali meio que o personagem do Ashton Kutcher na mira de investigações, e é uma coisa que ele não quer. Então esse assassino do Anthony é impiedoso, ele mata ali sem pensar duas vezes, e eu gosto disso nesse personagem. Ele até tem uma vibe meio que de personagem de quadrinho mesmo, sabe? Um personagem que até parece que saiu do filme Kill Bill ou coisas desse tipo do Tarantino, porque ele é meio esquisitão, mas ao mesmo tempo misterioso, então ele passa uma energia legal. E ele acaba indo atrás do tal incel, que acaba infectando ali uma mulher, e a gente vai ver a dinâmica desses dois personagens que tem um enredo juntos. E não é meu enredo favorito, pra ser sincero, não gosto muito desses dois, mas é inegável que o Anthony Ramos tá entregando algo bem legal nesse personagem. E assim, pra acabar esse vídeo, eu só queria mencionar que o conceito dessa droga, né, The Beauty, no caso, criada pelo personagem do Ashton Kutcher, é interessante, porque ele quer transformar as pessoas em bonitas e perfeitas e atingir ali o ápice delas, da beleza, mas ele não pensa muito nas consequências, então ele meio que usa essa droga pra retardar o envelhecimento e para as pessoas voltarem a ser jovens novamente, ou pra elas não terem mais a doença que elas tinham, ou isso, aquilo, e isso funciona pra algumas pessoas, principalmente pro próprio personagem do Ashton Kutcher, mas isso não funciona pra todas, fazendo assim algumas pessoas terem destinos horríveis, e o conceito que a série traz de alguns personagens, por exemplo, passando por essa situação, né, de serem infectados propositalmente, porque eles querem ser bonitos, acaba meio que ressoando muito com a nossa realidade, de pessoas, por exemplo, que tomam Ozempic pra emagrecerem, e isso entra até em pauta na série no terceiro episódio, que eles mencionam realmente a palavra Ozempic num momento ali onde a Meghan Trainor e acho que é o Ben Platt estão ali conversando, e uma das pessoas infectadas aparece na frente deles, começa a querer água, e depois joga a personagem da Meghan Trainor do prédio alto. Foi muito legal essa cena, e muito exagerada, mas eu gosto dos exageros do Ryan Murphy. Então, no final das contas, a série quer trabalhar um pouco sobre o fator da beleza, que às vezes as pessoas exageram muito, né? A gente vê um cirurgião plástico cheio de procedimentos estéticos na cara. Me lembrou até de Beleza Fatal, esse rolê de procedimentos estéticos. E assim, todas as consequências do The Beauty são mostradas de maneira onde o terror corporal acaba se tornando algo importante pra gente ver aí durante a cena. Então quando a pessoa é infectada pela ST ou pelo The Beauty, no caso, ela acaba passando por uma transformação, que é como entrar dentro de um casulo e depois sair rejuvenescido, ou mudado, ou mais jovem, na sua melhor versão. Então toda essa forma que traz efeitos práticos e gosmentos e nojentos pra mostrar essa transformação é bizarramente boa, e foi uma das partes que eu mais gostei dessa série. O gore é legal, tem umas cenas de ação interessantes, e também eles conseguem ser bizarros, mas ao mesmo tempo você perder a noção do que eles estão tentando fazer. Então, Ryan, por incrível que pareça, você não acertou totalmente nessa série, mas você fez algo muito legal, e eu tô confiante pra The Beauty ser uma das séries mais interessantes desse ano. Mas também vai depender dos próximos episódios, do que vem aí pela frente, não sei. Me conta aí o que vocês acharam de The Beauty, gostaram, não gostaram, coloca tudo nos comentários. Clica no like, é muito importante, se inscreve pra próximos conteúdos, eu fico por aqui. Beijo e tchau!